Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do coração de Deus. Que a paz que excede todo entendimento, a graça consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo, o abraço apertado e maternal da Virgem Maria e a luz suave do Espírito Santo estejam, neste exato momento, cruzando a porta da sua casa. Que essa bênção celestial invada os seus quartos, a sua sala, o seu ambiente de trabalho e traga um sopro de esperança, de alívio e de renovação para o seu coração que, quem sabe hoje, esteja tão espremido, tão angustiado e exausto com a correria e com as pancadas da vida. É um privilégio maravilhoso, um verdadeiro oásis no meio do nosso deserto diário, podermos parar um pouquinho para escutar a palavra de Deus, que é a única bússola capaz de nos guiar no escuro. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos relata uma das passagens mais humanas e emocionantes da vida da Sagrada Família. Imagine a cena comigo, do jeito mais simples. José e Maria foram para a festa da Páscoa em Jerusalém, e o menino Jesus estava com 12 anos. Naquele tempo, as pessoas viajavam em grandes caravanas, todo mundo misturado, parentes, vizinhos, amigos, a criançada correndo para lá e para cá. Na volta para casa, Maria achava que Jesus estava com os parentes de José. José achava que ele estava com as amigas de Maria. Eles caminharam um dia inteirinho, até que a noite caiu e eles perceberam o desespero. Cadê o menino? Eles perderam Jesus. Foram 3 dias de pura aflição, de choro de mãe, de aperto no peito, até que o encontraram no templo, sentado entre os doutores da lei. Minha filha, meu filho, olhe bem para a nossa realidade de hoje. Quantas vezes nós fazemos exatamente igual a Maria e José? Nós entramos na caravana da nossa vida moderna, uma caravana barulhenta, cheia de pressa, cheia de compromissos. É o celular que não para de apitar, é o chefe cobrando meta, são as contas que vencem e não temos dinheiro para pagar, é a louça na pia, a roupa no varal, o trânsito engarrafado. Nós caminhamos dias, semanas, meses inteiros nessa loucura, no piloto automático, achando que está tudo bem, e de repente a gente olha para dentro de nós e percebe, nós perdemos Jesus pelo caminho. A gente deixou Jesus esquecido em alguma distração, em algum pecado, na falta de oração. E quando a gente perde a presença de Deus, a ansiedade toma conta, a angústia esmaga o peito, as doenças emocionais aparecem e a família começa a desmoronar. Sem Jesus na caravana, a viagem da vida vira um tormento. E veja que dor tremenda é a dor de um pai e de uma mãe que perdem o seu filho. Quantos pais e mães estão me assistindo agora com o coração sangrando, vivendo a mesma angústia de Maria? Vocês estão procurando seus filhos há dias, há meses, há anos. Filhos que se perderam na Jerusalém das ilusões deste mundo, jovens que foram engolidos pelo vício maldito das drogas, do álcool, pela criminalidade, filhos que estão trancados no quarto, engolidos pelas telas, adoecidos por uma depressão terrível, pelas más companhias, que já não conversam mais com a família. Mãezinha, paizinho, não desistam de procurar os seus filhos. E façam como a Sagrada Família, voltem para o templo. Tragam os seus filhos de volta para a casa do Pai, através da oração de intercessão, dos joelhos dobrados. É em Deus que nós resgatamos as nossas famílias. Por fim, o Evangelho diz uma coisa lindíssima: Maria conservava no coração todas estas coisas. Jesus desceu para a pequena cidade de Nazaré e era obediente a eles.
Minha gente, a vida de Jesus não foi só milagre espetacular. A maior parte da vida dele foi no silêncio da rotina, na carpintaria com José, na obediência. Nós temos uma pressa enorme de entender tudo o que nos acontece. Por que eu peguei essa doença, Senhor? Por que eu perdi esse emprego? Por que essa dor? Faça como Nossa Senhora. Quando você não entender a cruz que está pesando nos seus ombros hoje, guarde no coração. Silencie a reclamação e confie. A ansiedade grita, mas a fé sabe esperar. Coloque Jesus de volta no centro da sua caravana. Traga sua família para debaixo do manto de Maria, e você verá a paz verdadeira reinar debaixo do seu teto novamente. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, menino Deus e Mestre soberano, Filho amado do Pai e nosso Redentor, nós nos colocamos agora, como uma imensa caravana de fé, de mãos dadas em espírito, diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos da nossa alma e curvamos a nossa miséria e as nossas aflições diante da Tua grandeza absoluta. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos graças por estares sempre de braços abertos, esperando que nós voltemos ao Teu encontro, mesmo quando nós nos perdemos pelos caminhos tão tortuosos da vida. Nós te pedimos perdão, amado Salvador, com o peito rasgado, contrito e humilhado. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós caminhamos dias e dias inteiros sem sequer lembrar do Teu santo nome. Perdoa-nos porque fomos engolidos pela pressa, pelo orgulho, pela vaidade de querer ter tantas coisas materiais, e deixamos de lado o essencial, que é a Tua presença. Perdoa-nos porque, na correria do trabalho e das telas de celular, nós negligenciamos a nossa oração, negligenciamos o tempo com a nossa família e perdemos o frescor da fé. Lava-nos, Jesus, com o poder purificador e inesgotável do Teu sangue precioso. Apaga as nossas iniquidades, purifica as nossas mentes, limpa o nosso coração do pecado e ensina-nos a Te buscar no templo, a Te buscar no silêncio e na intimidade da oração sincera. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte intercessão, porque a Tua multidão de filhos amados está angustiada, doente e precisando desesperadamente do Teu abraço que cura. Nós Te apresentamos, Senhor, o desespero de tantas mães e de tantos pais que choram pelos seus filhos perdidos, assim como Maria e José choraram por Ti. A Jesus amado, nós clamamos pelos nossos jovens e adolescentes que estão perdidos nas trevas deste mundo. Arranca, com o Teu poder divino, os nossos filhos das garras cruéis das drogas, do alcoolismo, da prostituição e das amizades que destroem. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão nas ruas, daqueles que fugiram de casa, e daqueles que estão trancados dentro dos seus próprios quartos, aprisionados pelas mentiras da internet. Restaura as nossas famílias. Quebra a dureza dos corações dos maridos, das esposas e dos filhos rebeldes. Que haja diálogo, obediência e respeito nas nossas casas, à imagem da família de Nazaré. Nós Te pedimos, médico dos médicos, por todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a esta oração e que carregam a cruz dolorosa das doenças mentais e físicas. Senhor, quantas mentes estão no limite do esgotamento? Há mães e pais de família que já não conseguem dormir, torturados pela ansiedade, pela síndrome do pânico e por uma depressão crônica que apagou todas as cores da vida. Entra agora, Senhor, nesses quartos escuros e úmidos de tristeza. Sopra o Teu Espírito Santo sobre o sistema nervoso desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de autodestruição, de angústia e de morte. Devolve a química perfeita para esses cérebros cansados e restaura a alegria de viver. E clamamos também, com fé expectante, por aqueles que estão tateando na escuridão das enfermidades físicas. Passa agora, Senhor, pelos corredores frios dos hospitais, entra nas UTIs, visita as macas dos prontos socorros e as camas das nossas casas onde há alguém gemendo de dor incontrolável. Nós Te suplicamos por aqueles que receberam o diagnóstico devastador de um câncer, pelos que enfrentam a quimioterapia, por aqueles que sofrem com dores crônicas nos ossos, nas costas e nas articulações. Cura, Senhor, as doenças autoimunes, os problemas cardíacos, pulmonares e tudo aquilo que os médicos humanos já disseram não ter mais jeito. Tu és o dono da vida. Queima com o Teu fogo abrasador toda célula doente,
desfaz os tumores e levanta os teus filhos dos leitos para cantarem as tuas glórias e testemunharem o teu poder. Senhor provedor, nós te suplicamos pelos desempregados, por aqueles que trabalham de sol a sol e não veem o dinheiro render, afundados em contas e dívidas. Abre as portas da prosperidade divina, abençoa o suor de cada trabalhador e livra as nossas casas da miséria e da falta do pão de cada dia. Nós consagramos a Ti a nossa vida, a nossa família e o nosso futuro. Ensina-nos, como a Virgem Maria, a guardar a Tua palavra no coração e a silenciar diante dos Teus mistérios. Reina em nós, Jesus, caminha conosco na nossa caravana, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento de graça profunda, de paz verdadeira e de refrigério nós acabamos de viver aqui juntos. Vocês conseguem sentir no fundo da alma como a presença de Jesus acalma qualquer tempestade? A lição de hoje é um tesouro que nós não podemos perder nunca mais. Não caminhe nenhum dia da sua vida sem ter certeza de que Jesus está na sua caravana. Se a ansiedade bater, se a cruz pesar, faça como Maria, guarde no coração, reze em silêncio e espere com fé, porque Deus jamais, preste atenção, Deus jamais abandona um filho seu. Minha gente, tem tantos pais e mães lá fora chorando a perda dos seus filhos, tem tanta gente doente e precisando dessa palavra de luz. Seja um missionário fervoroso agora. Clique no botão de inscrever-se aqui no canal. Não custa nada para você e é um ato de amor para ajudar a nossa família de fé a crescer. Ative o sininho das notificações para não perder as nossas orações diárias e faça a sua boa obra de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande agora mesmo no grupo do WhatsApp da família. Envie para os amigos, para aquela pessoa que está deprimida, doente ou com o casamento em crise. Jogue essa corda de salvação para eles. E para eu ter a imensa alegria de saber que você assumiu esse compromisso de andar de mãos dadas com o Mestre, vá lá na área dos comentários e escreva com toda a fé do seu coração: Jesus, vem caminhar com a minha família. Deixe isso registrado como uma prece vitoriosa. Um conselho de pai amoroso, um dever de casa prático para sua semana. Tire 5 minutinhos do seu dia, não importa o quão corrido ele seja, para estar no templo com o Senhor. Desligue o celular, feche a porta do quarto e reze uma Ave Maria com muita devoção pedindo pelos seus filhos, pela sua casa. Esse pequeno silêncio vai mudar a sua semana inteira. Fiquem na paz gloriosa e na alegria infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem carinhoso, forte e apertado no seu coração. Fiquem todos com Deus.